As montanhas guardam segredos. Algumas vezes são belezas indescritíveis que só os mais corajosos contemplam. Outras vezes são mistérios sombrios que desafiam nossa compreensão sobre os limites entre a natureza selvagem e os impulsos mais obscuros da humanidade. Eles eram inseparáveis, unidos pela paixão por escaladas e pela natureza selvagem. Marcos Oliveira, aos 42 anos, era considerado um dos alpinistas mais experientes da região sudeste do Brasil. Sua filha Sofia, então com apenas 16 anos, havia herdado não apenas os genes aventureiros do pai, mas também sua paixão inabalável pelas alturas. Juntos formavam uma dupla praticamente invencível nas rochas, conhecida em toda a comunidade de escalada por sua técnica impecável e parceria harmoniosa. Mas em uma expedição rotineira, pai e filha simplesmente desapareceram, engolidos pela imensidão das montanhas. O que aconteceu com eles? A resposta demoraria 11 anos para vir à tona, revelando uma verdade muito mais perturbadora do que qualquer teoria conspirada durante uma década de especulações e buscas infrutíferas. Marcos não era apenas um entusiasta da escalada, ele era uma lenda viva nas montanhas da Serra da Mantiqueira. Nascido em 1971 em Campos do Jordão, cresceu literalmente entre os picos rochosos que se tornariam seu segundo lar. Filho de um guia de turismo ecológico, teve contato com a natureza desde criança, desenvolvendo uma conexão quase espiritual com o ambiente montanhoso. Sua primeira escalada aconteceu aos 12 anos, acompanhando o pai no pico do Itapeva. O que deveria ser um passeio familiar se transformou na descoberta de sua verdadeira vocação. Lembro-me perfeitamente do momento em que Marcos tocou a rocha pela primeira vez. Contava seu pai, Roberto Oliveira, em entrevistas após o desaparecimento. Seus olhos brilharam de uma forma que eu nunca havia visto. Era como se ele tivesse encontrado seu lugar no mundo. Durante a adolescência, dedicou cada minuto livre ao aperfeiçoamento de suas técnicas de escalada. Estudava manuais técnicos, assistia a vídeos de escaladores famosos e praticava movimentos em muros artificiais que ele mesmo construía no quintal de casa. Aos 16 anos, já dominava rotas consideradas extremamente desafiadoras para sua idade. Aos 18, tornou-se instrutor certificado e, aos 20, começava a liderar expedições para outros estados, sempre buscando novos desafios verticais que pudessem testar seus limites e expandir seus conhecimentos. Sua reputação se consolidou durante os anos 1990 e 2000. Marcos não era apenas tecnicamente perfeito, possuía uma intuição quase sobrenatural para ler as condições da montanha. Outros alpinistas contavam histórias sobre como detectava mudanças climáticas perigosas horas antes de se manifestarem, ou como encontrava rotas alternativas seguras quando as condições se tornavam adversas. Profissionalmente, havia construído uma carreira sólida como instrutor e guia de alta montanha. Sua empresa, Vertical Adventures, era reconhecida nacionalmente pela excelência em segurança. Clientes vinham de todo o país para participar de suas expedições. Sofia nasceu em 1997 e desde os primeiros passos demonstrava agilidade e coordenação motora excepcionais. Helena, sua mãe, brincava dizendo que a filha havia nascido com um DNA de macaco, tamanha sua facilidade para escalar qualquer obstáculo, fossem árvores no quintal, playgrounds no parque, ou até mesmo as paredes da própria casa durante suas travessuras infantis. Sua primeira escalada real aconteceu aos 8 anos, no Penhasco das Águias, uma formação rochosa relativamente próxima à cidade onde moravam. Marcos havia planejado cuidadosamente essa primeira experiência, escolhendo uma rota segura e gradual, mas Sofia surpreendeu a todos ao completar não apenas a via iniciante, mas também solicitar para tentar uma rota mais desafiadora no mesmo dia. Foi impressionante, recordava Marcos em uma entrevista concedida a uma revista especializada em 2010. Sofia não demonstrava nervosismo ou medo, apenas uma curiosidade pura e uma confiança natural.
Era como se ela tivesse nascido para estar nas rochas. Durante os anos seguintes, desenvolveu suas habilidades com uma rapidez que impressionava até mesmo os escaladores mais experientes da região. Aos 10 anos, já compreendia intuitivamente conceitos complexos como distribuição de peso, leitura de rocha e colocação estratégica de proteções. Aos 12 anos, dominava técnicas avançadas e havia completado várias vias classificadas como difíceis na escala de graduação brasileira. Aos 14, participou de seu primeiro campeonato regional de escalada esportiva, conquistando o 2º lugar em sua categoria, perdendo apenas para uma competidora 3 anos mais velha. Sofia não era apenas uma atleta talentosa, era também uma estudante brilhante e profundamente conectada com a natureza. Na escola, destacava-se em geografia, biologia e física, relacionando conceitos teóricos com suas experiências na montanha. A relação entre pai e filha na escalada era especial. Marcos havia desenvolvido um método de ensino que respeitava completamente o ritmo de Sofia, nunca a forçando além de seus limites, mas sempre encorajando novas possibilidades. Sofia demonstrava confiança absoluta no pai, seguindo suas orientações com precisão, mas também contribuindo com insights próprios. Helena Oliveira, psicóloga clínica, não compartilhava da paixão familiar pela escalada, mas era o pilar emocional que sustentava as aventuras dos dois. Havia desenvolvido uma compreensão profunda sobre os aspectos psicológicos dos esportes de risco e sempre esteve atenta aos sinais que poderiam indicar quando a busca por adrenalina estava se tornando perigosa. A dinâmica familiar era incomum, mas extremamente funcional. Helena participava de todas as fases de planejamento das expedições, contribuindo com uma perspectiva analítica que complementava a intuição e experiência da dupla de escaladores. Além de Sofia, o casal tinha Pedro, então com 12 anos em 2013. Pedro demonstrava interesse moderado pela escalada, mas sua verdadeira paixão eram computadores e programação. A família havia encontrado um equilíbrio perfeito onde cada membro podia perseguir suas paixões individuais, mantendo laços familiares sólidos. O penhasco do Eco não é apenas uma formação rochosa, é uma catedral de pedra que se ergue majestosamente no coração da Serra da Mantiqueira, com aproximadamente 800 metros de altura vertical e composição geológica única de quartzito e gneiss. Oferece uma variedade extraordinária de rotas que vão desde vias acessíveis para iniciantes até desafios extremos. A formação recebeu seu nome devido a um fenômeno acústico peculiar. Gritos emitidos em determinados pontos retornam com ecos múltiplos e prolongados, criando uma experiência sonora quase sobrenatural. A primeira escalada documentada aconteceu em 1923, realizada por uma expedição alemã. Durante as décadas seguintes, o penhasco atraiu escaladores de todo o mundo, cada geração contribuindo com novas rotas e técnicas. Entretanto, a grandiosidade sempre veio acompanhada de riscos significativos. Desde 1923, pelo menos 23 acidentes graves foram documentados, resultando em 8 mortes confirmadas. A maioria ocorreu devido a uma combinação de fatores: mudanças climáticas súbitas, falhas de equipamentos, erro humano e a natureza imprevisível da própria rocha. A Via do Condor, estabelecida em 1987 pelo escalador chileno Eduardo Vargas, é considerada uma das rotas mais belas e desafiadoras do penhasco do Eco. Localizada na parede norte, oferece aproximadamente 600 metros de escalada vertical através de terrenos técnicos variados. A rota recebeu seu nome devido à frequente presença de condores andinos, que constroem ninhos nas saliências superiores. O ponto mais desafiador é uma seção conhecida como Travessia dos Espíritos, onde escaladores devem usar técnicas complexas para progredir horizontalmente através de uma parede vertical. Marcos e Sofia conheciam a Via do Condor intimamente, tendo-a completado pelo menos 6 vezes nos 3 anos anteriores ao desaparecimento.
A decisão de escalar a Via do Condor naquele fim de semana foi tomada quase espontaneamente. Marcos e Sofia haviam planejado inicialmente uma escalada mais próxima de casa, mas uma frente fria e inesperada trouxe condições excepcionalmente favoráveis para o penhasco do Eco. A preparação começou na sexta-feira, 14 de junho. Marcos e Sofia passaram a noite organizando equipamentos, verificando cordas, proteções, capacetes, sistemas de comunicação e provisões. A rotina era meticulosa, aperfeiçoada ao longo de anos de expedições conjuntas. A manhã de sábado começou cedo. Marcos e Sofia estavam prontos para partir às 5h30, planejando chegar ao acampamento base às 8h30 e iniciar a escalada às 9h. Helena preparou um café da manhã reforçado, enquanto Pedro ajudava a carregar equipamentos. A atmosfera familiar era relaxada. Uma partida rotineira para mais uma aventura de pai e filha. A viagem até o acampamento base levou 2 horas e 47 minutos. Chegaram às 8h17 da manhã, registraram seus planos detalhadamente e partiram às 9h03 em direção à base do penhasco. José Santos, responsável pelo acampamento, acenou quando desapareceram na trilha. Esta foi a última vez que alguém viu Marcos e Sofia Oliveira vivos. O protocolo estabelecia que escaladores deveriam reportar retorno até 2 horas após o horário previsto. Como Marcos havia registrado retorno para as 16h, ele teria até as 18h para fazer contato. José Santos começou a prestar atenção especial ao cronômetro a partir das 15h30. Às 16h30, fez a primeira tentativa de contato via rádio. Não houve resposta. Uma segunda tentativa às 17h15 também resultou em silêncio. Às 18h05, 5 minutos após o limite do protocolo, José ligou para Helena Oliveira. Marcos era obsessivamente pontual com cronogramas de escalada. Em 15 anos de casamento, Helena podia contar nos dedos as vezes em que ele havia chegado mais de 1 hora atrasado. Às 19h30, após mais tentativas de contato sem sucesso, José ativou oficialmente o protocolo de emergência. O tenente Carlos Mendes, comandante da equipe de resgate, recebeu a notificação às 19h47. Embora a política padrão fosse aguardar até o amanhecer, o histórico impecável de Marcos em termos de comunicação pesou na decisão. Às 21h, Mendes autorizou uma operação de reconhecimento limitada. Pedro Álvares, escalador experiente da equipe de resgate, iniciou uma escalada de reconhecimento na Via do Condor na manhã de segunda-feira. O resultado foi perturbador. Não havia absolutamente nenhuma evidência de que alguém havia escalado a rota recentemente. Era como se eles nunca tivessem começado a escalada, relataria Pedro posteriormente. Pedro completou toda a Via do Condor sem encontrar uma única evidência de que Marcos e Sofia haviam estado na rota. Na terça-feira, um helicóptero especializado realizou reconhecimento aéreo completo de todas as faces do penhasco do Eco. Durante 4 horas, a tripulação usou câmeras de alta resolução e equipamentos de detecção de calor. Os resultados foram completamente negativos. Não foram encontrados sinais de acampamento, equipamentos abandonados ou qualquer indicação de presença humana recente. Durante os dias seguintes, praticamente todas as rotas principais do penhasco do Eco foram escaladas por equipes de resgate. Equipes terrestres examinaram trilhas de acesso e áreas florestais circundantes. Mergulhadores examinaram partes profundas do riacho próximo. Nenhuma evidência de Marcos e Sofia foi encontrada. Uma semana após o desaparecimento, era como se eles tivessem simplesmente se desvanecido no ar. Em 25 de junho, 9 dias após o desaparecimento, a Polícia Civil assumiu oficialmente o caso. O delegado Roberto Silva, especialista em esportes de aventura, foi designado para liderar a investigação. A primeira fase focou em verificar se Marcos e Sofia realmente haviam chegado ao penhasco do Eco. Registros de combustível, pedágio e depoimentos confirmaram que eles efetivamente fizeram a viagem e chegaram ao acampamento base.
A investigação incluiu análise detalhada da vida pessoal de Marcos e Sofia, procurando possíveis motivos para desaparecimento voluntário. A investigação revelou um homem sem inimigos, com finanças estáveis, casamento feliz e carreira bem-sucedida. Sofia, sendo adolescente, tinha uma vida ainda mais transparente. Excelente aluna, popular, sem envolvimento com drogas ou atividades questionáveis. Suas redes sociais não mostravam sinais de problemas familiares ou intenção de fugir. A investigação considerou várias possibilidades. Acidente de escalada. Mas nenhuma evidência foi encontrada nas rotas conhecidas. Acidente na aproximação. Toda a trilha foi minuciosamente examinada sem resultados. Atividade criminal. Havia alguma atividade ilegal na região, mas nenhuma evidência conectava criminosos ao desaparecimento. Desaparecimento voluntário. Descartado devido às vidas estáveis e laços familiares fortes de ambos. Em julho de 2013, Maria Conceição, uma mulher de 67 anos, procurou a polícia alegando ter visto 2 escaladores caminhando pela estrada, na manhã de domingo, 17 de junho. O testemunho era intrigante, mas impreciso. Ela lembrava apenas que eram 2 pessoas com mochilas grandes, a aproximadamente 200 metros de distância. O testemunho nunca foi definitivamente confirmado ou descartado. Em dezembro de 2013, 6 meses após o desaparecimento, a Polícia Civil encerrou a fase ativa da investigação. O caso permaneceu aberto, mas sem novas pistas concretas. O relatório final concluía que Marcos e Sofia Oliveira haviam desaparecido em circunstâncias inexplicáveis. Todas as teorias principais haviam sido investigadas sem resultados conclusivos. Para Helena Oliveira, os primeiros meses após o desaparecimento foram um mergulho em um tipo de sofrimento que ela jamais havia imaginado possível. Como psicóloga clínica com mais de 15 anos de experiência, ela tinha conhecimento teórico abrangente sobre processos de luto e trauma. Havia ajudado dezenas de pacientes a navegar perdas devastadoras, mas nada, absolutamente nada, a havia preparado para a realidade brutal de não saber se as pessoas mais importantes de sua vida estavam vivas ou mortas. O pior não era a possibilidade de que eles estivessem mortos. Helena confessaria anos depois, em uma entrevista que se tornaria referência para outras famílias passando por situações similares. O pior era não saber. A mente humana precisa de fechamento, de respostas, de algum tipo de resolução para processar perdas. Quando você não tem essas respostas, fica presa em um estado de suspensão emocional que é psicologicamente devastador. Você não pode aceitar a perda porque não sabe se há algo para ser perdido, mas também não pode seguir em frente, porque não sabe se deve continuar esperando. Helena deixou de atender pacientes durante os primeiros 6 meses, completamente incapaz de se concentrar no trabalho, enquanto sua própria vida emocional estava em caos total. Ela passava horas intermináveis no telefone com equipes de resgate, investigadores policiais, outros alpinistas que ofereciam teorias e qualquer pessoa que pudesse ter informações, por mais remotas que fossem, sobre o caso. Mais doloroso ainda era lidar com Pedro, seu filho de 12 anos, que estava processando a perda do pai e da irmã com toda a confusão e raiva típicas de uma criança enfrentando trauma. Pedro oscilava violentamente entre períodos de negação total. Eles vão voltar, eu sei que vão voltar, provavelmente estão perdidos em alguma caverna e vão aparecer a qualquer momento. E episódios de raiva intensa direcionada tanto aos desaparecidos quanto aos que ficaram. Por que eles me deixaram sozinho? Por que foram fazer aquela escalada estúpida? Por que a mamãe não os impediu? Helena procurou terapia psicológica para ela e Pedro. Gradualmente desenvolveu uma filosofia que chamava de esperança funcional, manter abertura para a possibilidade de que pudessem ser encontrados, mas não permitir que isso impedisse ela e Pedro de viverem completamente. Para Pedro, crescer após o desaparecimento
significou navegar por uma adolescência marcada por perda e incerteza. Inicialmente, rejeitou completamente qualquer coisa relacionada à escalada. Com o tempo e ajuda terapêutica, Pedro começou a processar suas emoções mais saudavelmente. Aos 16 anos, surpreendentemente, expressou interesse em aprender escalada, não para se conectar com o pai e irmã, mas como forma de confrontar seus próprios medos. Pedro escolheu estudar geologia, parcialmente influenciado por sua experiência com o desaparecimento. Estava interessado em geologia aplicada à segurança em montanha. Conforme os anos passaram, Helena canalizou sua experiência em ativismo social. Em 2016, fundou a ONG Encontrar, dedicada a apoiar famílias de pessoas desaparecidas e pressionar por investigações mais eficazes. O trabalho lhe proporcionou uma perspectiva única sobre quão comuns eram os desaparecimentos inexplicáveis no Brasil. Ela descobriu que o caso de Marcos e Sofia, embora incomum, não era único. Durante os 11 anos seguintes, várias teorias circularam sobre o desaparecimento. Dr. Eduardo Espeleologia argumentava que a composição geológica tornava possível a existência de cavernas não descobertas. Ele organizou 3 expedições de mapeamento, encontrando pequenas formações kársticas, mas nada que explicasse o desaparecimento. Roberto Rastreador Silva especulava sobre um encontro com onça parda. Instalou câmeras que confirmaram a presença de uma onça na região, mas a localização tornava um encontro improvável. Jornalistas investigativos descobriram que a região havia sido usada para atividades ilegais. Em 2015, uma organização criminosa foi descoberta usando trilhas na Serra da Mantiqueira para transportar cocaína, estabelecendo precedente para a atividade criminal na região. Ana Paula Ferreira, escaladora experiente, argumentava que Marcos poderia ter descoberto uma nova rota secreta. Vários escaladores passaram anos examinando sistematicamente faces não exploradas, identificando 5 linhas potenciais, mas sem encontrar evidências. Conforme os anos passaram, a ausência de Marcos e Sofia se tornou uma presença constante. Helena desenvolveu rituais próprios. Todo dia 16 de cada mês, acendia 2 velas e passava alguns minutos em silêncio, conectando-se com as memórias deles. Os anos trouxeram avanços em tecnologias de busca. Em 2018, uma empresa de tecnologia ofereceu serviços gratuitos para conduzir busca usando drones com tecnologia de ponta. Durante 3 dias, os drones mapearam sistematicamente toda a área, criando um modelo 3D detalhado, mas sem encontrar evidências. Em 2020, estudantes de engenharia usaram inteligência artificial para analisar padrões em casos de desaparecimento. O algoritmo concluiu que o desaparecimento de Marcos e Sofia era estatisticamente anômalo. Em junho de 2023, Helena organizou uma cerimônia de memorial no acampamento base. Aproximadamente 200 pessoas compareceram. Helena plantou 2 árvores nativas como memorial permanente. Pedro, agora com 22 anos, fez um discurso tocante sobre como o desaparecimento havia moldado sua vida e anunciou que dedicaria sua carreira à melhoria de tecnologias de segurança em montanha. A cerimônia marcou o fim de uma década de busca ativa e o início de uma nova fase de aceitação do mistério. A descoberta que finalmente resolveria o mistério aconteceu completamente por acaso. Em 12 de fevereiro de 2024, uma equipe de pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia chegou ao penhasco do Eco para estudar adaptações de plantas alpinas às mudanças climáticas. A equipe era composta por Dr. Ana Cristina Ferreira, botânica, Dr. Roberto Santos, climatologista, Mariana Silva, estudante de pós-graduação, João Pereira, especialista em escalada científica, e Lucia Mendoza, fotógrafa científica. Originalmente, a equipe planejava examinar a face sudeste, mas ventos fortes tornaram essa área perigosa.
João Pereira sugeriu uma rota alternativa através da parede norte, aproximadamente 400 metros a leste da Via do Condor. A equipe começou sua escalada às 7h30. O progresso foi lento, devido ao trabalho científico. Às 11h45, aproximadamente 350 metros acima da base, Mariana Silva notou algo colorido em uma saliência rochosa 30 metros abaixo. João desceu para investigar usando técnicas de rapel. O que encontrou mudaria para sempre sua compreensão do caso. A saliência era uma plataforma natural de 4,6 metros, completamente invisível do solo e de qualquer rota estabelecida. Quando João pousou na saliência, percebeu imediatamente objetos fabricados por humanos espalhados pela plataforma. O que a equipe descobriu era um acampamento completo, preservado de forma quase sobrenatural. Uma barraca para 2 pessoas permanecia montada, embora desbotada. Equipamentos de escalada, utensílios, roupas e pertences pessoais estavam organizados como um acampamento temporário. 2 sacos de dormir permaneciam dentro da barraca, dispostos como se seus ocupantes tivessem saído para uma caminhada matinal. Uma mochila vermelha e preta tinha M. Oliveira, escrito com marcador. Um capacete laranja tinha Sofia pintado na lateral. João Pereira reconheceu imediatamente os equipamentos de Marcos e Sofia Oliveira. A equipe documentou fotograficamente a cena sem disturbar nada, enquanto as autoridades eram notificadas. Um aspecto desconcertante era o estado de preservação. A localização criava um microclima único, protegida de chuvas e ventos, funcionando como câmara de preservação natural. Temperaturas frias e baixa umidade haviam retardado significativamente a decomposição. Na manhã de 14 de fevereiro, uma equipe forense especializada chegou ao penhasco do Eco, liderada pelo perito Dr. Eduardo Moraes, que havia trabalhado no caso original em 2013. A investigação forense levou 3 dias. Cada objeto foi fotografado, catalogado e cuidadosamente removido para análise laboratorial. Entre os objetos encontrados estavam 2 mochilas, equipamentos completos de escalada, barraca montada, sacos de dormir, equipamentos de cozinha, roupas pessoais, uma câmera fotográfica digital, um diário de Sofia, 2 telefones celulares, GPS portátil, medicamentos e alimentos não perecíveis. A câmera de Sofia, protegida em bolsa impermeável, permanecia funcional. Especialistas extraíram todas as fotografias, fornecendo uma cronologia visual dos últimos dias. As imagens mostravam a viagem, preparativos, selfies na base da Via do Condor, os primeiros 200 metros da escalada, descoberta da saliência, estabelecimento do acampamento e várias fotografias da vista espetacular. A última fotografia. Uma selfie de Marcos e Sofia juntos na saliência, ambos sorrindo, datada de 17 de junho de 2013 às 14h32. O diário continha entradas cobrindo os últimos 3 dias. 16 de junho, manhã. Decidimos tentar uma variação que o papai viu quando estudávamos a parede. Se dermos certo, pode se tornar uma nova rota clássica. 16 de junho, tarde. Descobrimos algo incrível. A variação nos levou a uma saliência que nunca foi encontrada. É como um apartamento secreto na parede. Decidimos acampar aqui. Uma oportunidade única. 17 de junho, manhã. Dormimos incrível. Acordamos com o nascer do sol mais bonito que já vi. Planejamos descer hoje, mas primeiro queremos explorar se conseguimos encontrar uma rota para o topo. 17 de junho, tarde. Última entrada. Papai encontrou uma linha que pode ser escalável, mas vai requerer técnica avançada. Decidimos tentar amanhã cedo. Por enquanto, vamos aproveitar nossa última tarde neste lugar mágico. Com a descoberta da saliência, mas sem encontrar os corpos, Dr. Moraes organizou busca intensiva nas áreas circundantes. Se haviam estabelecido acampamento seguro, onde estavam seus corpos? A busca focou em 3 direções. Para cima,
investigando se tentaram continuar escalando, para baixo, rotas de descida e, lateralmente, outras saliências. Às 15h47 de 15 de fevereiro de 2024, aproximadamente 150 metros diretamente acima da saliência, escaladores especializados descobriram evidências de uma queda fatal. Os restos de Marcos e Sofia foram encontrados em uma fissura estreita na rocha, uma formação com apenas 2 metros de largura, mas 20 metros de profundidade, que havia funcionado como tumba natural e os tornado completamente invisíveis a todas as buscas anteriores. Com base na análise forense e informações do diário, investigadores reconstruíram os eventos finais. 18 de junho de 2013. Na manhã, Marcos e Sofia deixaram seu acampamento seguro para tentar a rota não explorada que Marcos havia identificado. A rota era extremamente técnica, envolvendo movimentos difíceis através de rocha vertical com poucas oportunidades para proteções seguras. Aproximadamente 150 metros acima da saliência, uma proteção falhou. A análise forense sugeriu que um friend colocado em uma fissura havia falhado quando submetido ao peso da queda. Quando a proteção falhou, ambos caíram simultaneamente. A física da queda os lançou diretamente para a fissura rochosa, onde morreram instantaneamente. A razão pela qual nunca foram encontrados durante 11 anos era uma combinação cruel de circunstâncias. 1. Localização da saliência. Completamente invisível de todas as rotas de busca estabelecidas. 2. A fissura. Formação natural impossível de ver de qualquer ângulo acessível. Rotas de busca. Todas haviam focado em rotas estabelecidas, nunca considerando a rota não explorada. Timing. A queda aconteceu 2 dias após serem vistos, quando buscas ainda focavam em áreas próximas a rotas conhecidas. A análise confirmou que morreram de trauma múltiplo consistente com queda de grande altura. Não havia evidências de atividade criminal, ataque de animais ou outras circunstâncias suspeitas. Objetos encontrados com os corpos incluíam equipamentos de escalada, mostrando evidências de falha sob estresse extremo. Uma segunda câmera de Marcos documentou parte da escalada fatal, com a última fotografia tirada 30 metros abaixo do ponto da queda. Análise especializada identificou especificamente o que causou o acidente. Um friend que Marcos havia colocado falhou devido a uma rachadura microscópica na rocha, impossível de detectar sem equipamentos especializados. Foi um acidente puramente técnico, concluía Dr. Moraes. Marcos fez tudo certo, Sofia fez tudo certo. Foram vítimas de uma característica geológica impossível de detectar. Dr. Moraes tomou a responsabilidade de notificar Helena e Pedro pessoalmente. Helena descreveria aquele momento como simultaneamente o mais doloroso e reconfortante de sua vida. Por 11 anos vivi com terrível incerteza, ela explicaria. Finalmente saber o que aconteceu, saber que não sofreram, que morreram fazendo algo que amavam, que estiveram juntos até o fim, trouxe uma paz que não sabia ser possível. Pedro teve reação mais complexa. Parte de mim estava aliviada por ter respostas, mas outra parte estava com raiva de que haviam assumido um risco desnecessário, raiva de que tivemos que esperar 11 anos para saber a verdade. A revelação teve impacto profundo na comunidade de escalada. Por um lado, trouxe alívio. O mistério havia sido resolvido sem elementos sinistros. Por outro, destacou os riscos inerentes mesmo para os mais experientes. A descoberta levou a discussões importantes sobre protocolos de segurança, especialmente para escaladas em rotas não exploradas. Em março de 2024, Helena e Pedro organizaram um funeral adequado. Os serviços foram realizados em Campos do Jordão, com cerimônia privada seguida por celebração pública de suas vidas. Mais de 500 pessoas compareceram à celebração pública. Pedro fez um discurso tocante. Papai e Sofia morreram fazendo exatamente o que queriam.
no lugar onde queriam estar, com a pessoa que mais amavam ao lado. Eles viveram de uma forma que muitas pessoas nunca vivem em 80 anos. Não vou mais me lamentar pela brevidade de suas vidas, mas celebrar a intensidade com que as viveram. A descoberta dos corpos de Marcos e Sofia Oliveira, em fevereiro de 2024, encerrou um dos mistérios de desaparecimento mais intrigantes e psicologicamente impactantes da história brasileira. Mas também levantou questões profundas e permanentes sobre risco, aventura, família e a natureza fundamentalmente imprevisível da vida humana. Para Helena, a resolução do mistério permitiu finalmente processar seu luto de forma completa e saudável após mais de uma década de suspensão emocional. Por 11 anos, estive presa entre esperança e desespero, incapaz de aceitar completamente a perda, mas também incapaz de seguir em frente completamente. Ela refletiu meses depois da descoberta. Agora posso me concentrar em honrar suas memórias da forma mais positiva possível e continuar o trabalho que eles teriam orgulho de ver, ajudando outras famílias e tornando a escalada mais segura para as próximas gerações. Para Pedro, saber a verdade completa o libertou para desenvolver sua própria relação com a escalada sem a sombra constante do mistério não resolvido. Ele continuou estudando geologia com renovado propósito, especializando-se especificamente em análise de estabilidade rochosa e desenvolvimento de tecnologias de detecção de falhas estruturais em formações naturais. Sua dissertação de mestrado, intitulada Detecção Preventiva de Fraturas Microscópicas em Formações Quartzíticas, Aplicações para a Segurança em Escalada, foi diretamente inspirada pelo acidente que vitimou seu pai e irmã e promete revolucionar protocolos de segurança em escalada técnica. Para a comunidade brasileira de escalada, a história de Marcos e Sofia se tornou simultaneamente uma advertência solene e uma inspiração duradoura. Uma advertência sobre os riscos inerentes e frequentemente imprevisíveis, mesmo na escalada mais cuidadosa e tecnicamente perfeita, conduzida por pessoas com décadas de experiência e equipamentos de primeira qualidade. Mas também uma inspiração sobre a paixão pura e o amor genuíno, que podem levar pessoas a encontrar beleza transcendente e aventura transformadora nos lugares mais improváveis e desafiadores do planeta. O penhasco do Eco continuou atraindo escaladores de todo o mundo após a descoberta, mas agora, com uma consciência renovada e mais madura sobre os riscos e mistérios que as montanhas podem conter. A saliência onde Marcos e Sofia passaram seus últimos dias felizes foi oficialmente declarada área de preservação científica e histórica, acessível apenas para pesquisas autorizadas e visitas de homenagem supervisionadas. Uma placa memorial de bronze foi instalada no acampamento base, gravada com uma citação da última entrada do diário de Sofia. Me sinto como uma exploradora. Abaixo, uma inscrição adicional, aprovada unanimemente pela família e pela comunidade de escalada, dizia: em memória eterna de Marcos e Sofia Oliveira, que encontraram aventura e beleza onde ninguém havia olhado antes, que exploraram com coragem e amor e que permaneceram unidos até o fim. Que sua paixão pelas alturas inspire gerações futuras a buscar seus próprios cumes com segurança, sabedoria e companheirismo. A história de Marcos e Sofia nos lembra uma verdade fundamental e às vezes desconfortável. Nem todos os mistérios da vida têm explicações dramáticas, conspirativas ou sobrenaturais. Às vezes, a verdade é simultaneamente mais simples e mais tragicamente bela do que qualquer ficção poderia criar ou qualquer mente humana poderia inventar. Eles não foram vítimas de crime organizado, conspirações governamentais, experimentos militares secretos ou fenômenos paranormais. Foram vítimas da própria paixão genuína e do impulso humano fundamental de explorar o desconhecido. Exploradores corajosos que empurraram conscientemente os limites do conhecido e pagaram o preço final
por sua curiosidade insaciável, sua coragem inabalável e seu amor compartilhado pela beleza vertical do mundo natural. Mas talvez a lição mais importante e duradoura de sua história não seja sobre os riscos inerentes da aventura ou sobre as tragédias imprevisíveis que podem atingir até mesmo os mais preparados, mas sim sobre o poder absolutamente transformador e duradouro do amor em suas múltiplas manifestações. O amor profundo entre pai e filha que os levou a compartilhar sua maior paixão como companheiros de aventura. O amor incondicional de Helena, que a sustentou através de 11 anos devastadores de incerteza absoluta. O amor resiliente de uma comunidade inteira que nunca esqueceu, nunca parou de procurar e nunca permitiu que suas memórias fossem perdidas no tempo. As montanhas guardam segredos terríveis e belos, isso é uma verdade imutável. Mas quando finalmente revelam esses segredos após anos de silêncio, descobrimos frequentemente que as verdades mais profundas e transformadoras não são necessariamente sobre o que perdemos nas alturas, mas sobre o que permanece para sempre nos vales de nossas vidas. Memória imperecível, amor incondicional e a capacidade extraordinária e especificamente humana de encontrar significado profundo, propósito renovado e até mesmo uma estranha forma de paz, mesmo diante das tragédias mais devastadoras e aparentemente sem sentido. Marcos e Sofia escalaram sua última rota juntos em 18 de junho de 2013. Mas seu legado, na forma de uma família mais forte, uma comunidade mais unida, protocolos de segurança aprimorados que já salvaram vidas futuras, e uma compreensão mais profunda sobre os riscos e recompensas da exploração humana, continua escalando metaforicamente, alcançando alturas espirituais e práticas que eles nunca poderiam ter imaginado durante suas vidas físicas. No final, a pergunta existencial que sua história nos deixa não é se devemos ou não assumir riscos significativos em nome da paixão e da descoberta, mas sim como podemos honrar de forma mais completa e autêntica aqueles que assumiram esses riscos supremos, vivendo nossas próprias vidas com a mesma intensidade emocional, o mesmo propósito claro, a mesma generosidade de espírito e o mesmo amor incondicional que eles demonstraram corajosamente até seus últimos momentos conscientes juntos nas alturas verticais que tanto amavam. A natureza pode esconder segredos verdadeiramente terríveis em suas profundezas rochosas e fissuras ocultas, mas também revela, para aqueles que têm coragem de olhar diretamente para a tragédia sem piscar, verdades atemporais sobre coragem humana, amor familiar e a busca humana incansável e fundamentalmente nobre por beleza transcendente e aventura transformadora, mesmo quando sabemos, ou talvez especialmente porque sabemos, que essa busca pode nos custar literalmente tudo o que temos de mais precioso neste mundo transitório. O mistério de Marcos e Sofia foi finalmente resolvido, mas o mistério mais profundo de como viver uma vida verdadeiramente digna de ser vivida, com paixão, coragem, amor e propósito, permanece eternamente aberto para cada um de nós explorar, escalar e descobrir por conta própria uma pegada cuidadosa de cada vez, sempre em direção às alturas mais elevadas que nossa humanidade compartilhada pode alcançar. Quando iniciamos esta investigação há páginas atrás, prometemos desvendar um dos mistérios mais perturbadores da história brasileira. Prometemos responder à pergunta que atormentou uma família por 11 anos. O que realmente aconteceu com Marcos e Sofia Oliveira naquele penhasco? A resposta, quando finalmente veio, foi simultaneamente mais simples e mais comovente do que qualquer teoria havia previsto. Não houve crime, conspiração ou fenômeno sobrenatural. Houve apenas 2 exploradores fazendo aquilo que amavam, empurrando os limites do possível e pagando o preço final por uma falha microscópica na rocha que nenhum olho humano poderia ter detectado.
Mas esta história transcendeu há muito tempo a simples questão do o que aconteceu. Ela se tornou um espelho no qual vemos refletidas as verdades mais profundas sobre a condição humana. Nosso impulso irresistível de explorar o desconhecido, nossa capacidade de amor incondicional, nossa resiliência diante da incerteza mais devastadora e nossa habilidade extraordinária de encontrar significado, mesmo nas tragédias mais aparentemente sem sentido.